Tem gente que aprende a nadar quando a água já está na garganta. Tem gente que troca de rumo não porque quis, mas porque a vida colocou um ponto final ali e exigiu que ela escrevesse a frase seguinte sozinha. Existe uma vírgula silenciosa entre o vender todos os dias e ainda assim ver a conta não fechar, entre dar tudo de si e não sobrar nada para si, entre ser gentil e esquecer de ser justa, com o próprio bolso, com a própria história. Hoje, essa vírgula tem nome, remo e planilha. Ela atravessou uma perda que reorganizou tudo, trocou o improviso pelo método e hoje ensina outras mulheres a pararem de remar no escuro. Por isso, seja muito bem-vinda ao Vírgula, Ana Cláudia Prats. Muito obrigada. Que prazer te receber aqui. Você veio remando? Adoraria, mas a água aqui é muito gelada. Você já vai saber por que eu estou perguntando isso. Ana, seja muito bem-vinda mesmo. Eu estou muito feliz, muito honrada que você está aqui. Para quem não sabe, gente, a Ana é minha consultora financeira. Posso dizer que é? Empresarial. Empresarial. Explica a diferença, Ana. Explica a diferença. A consultoria empresarial, ela passa por todas as faces da empresa. Não só o financeiro, mas também o processo, as fases de escolha, de fazer escolhas, o crescimento da empresa. Inevitavelmente, tudo isso passa pelo financeiro, porque a gente precisa de dinheiro para ir para frente. Uhum. Então, é super comum que as pessoas me como consultora financeira, mas a gente trabalha o todo da empresa. Olha só. E ela fez um acompanhamento comigo no início desse ano. Nós nos conhecemos virtualmente, viemos para o presencial, somos amigas, almoçamos juntas ontem. Sim. Não tiramos foto, mas hoje nós vamos gravar, fazer foto, tudo que a gente tem direito, né, Ana? Sim, com certeza. Então, para começar esse bate-papo, para todo mundo sentir essa conversa, sentir do que a gente vai falar, eu quero começar com uma pergunta que ela me atravessou quando eu te procurei, e eu acredito que seja um dos motivos que as pessoas realmente te procuram, tá? Qual é o maior erro na precificação e na gestão do caixa que faz as empresas desandarem, quebrarem ou andarem mal das pernas? O maior erro quando a gente vai fazer a precificação, seja do serviço ou do produto, é esquecer que o empresário também é um funcionário da empresa. Então, não colocar o valor da hora, o valor do trabalho que ele está tendo com tudo aquilo. Então, às vezes, quando é um produto, ele coloca o preço que ele teve de custo, e aí mais uma margem de lucro, a embalagem, e tá ótimo. E o produto se embalou sozinho, ele se comprou sozinho, ele fez tudo sozinho, né? E aí isso acaba comendo todo o caixa da empresa, né? E quando a gente fala de serviço, isso piora um pouquinho, porque daí o que você está vendendo é a sua hora. E aí, como precificar? E aí vem o erro grande, porque aí as pessoas começam a precificar baseado no mercado. Mas você não sabe qual que é a realidade do outro empresário. E às vezes a outra empresária também está precificando de acordo com a outra, e assim vai criando uma precificação padrão daquele serviço que ninguém realmente estudou essa precificação. E acaba ficando injusto para quem está cobrando. Sim, fica com certeza, porque daí... E aí cai no pior erro para quem é de serviço, que é... mas eu cobro R$200 a hora. E achar que os R$200 é seu, né? Eu tô ganhando bem, eu ganho R$200 a hora. Não, o seu cliente paga R$200 a hora, mas você não ganha R$200 a hora. Porque você tá pagando imposto, aluguel do espaço que você está prestando esse serviço. Ou, não, eu não pago aluguel, eu vou até o local, deslocamento, muitas vezes hospedagem, porque vai para outras cidades. Então tem que considerar tudo, mas principalmente o seu trabalho dentro dessa precificação.
Eu era uma dessas pessoas que na minha planilha tinha lá o valor da minha hora. E olha que minha planilha não era tão errada, né? Que eu Não. mandei pra Aham. você. Mas mesmo não sendo tão errada, depois que eu comecei a aplicar o que a Ana me ensinou a fazer, fez muito mais sentido. Alguns serviços até não mudaram tanto de preço assim. Só que eu passei a enxergar que ali existia lucro. Quanto de lucro? Uhum. Porque antes não tinha. Sim. Antes era só por hora, não tinha lucro, né? E a Ana me ensinou a fazer isso. A gente vai trazer muitos desses assuntos aqui hoje. Eu quero que você fique aqui para nos acompanhar. Só que antes de continuar, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua experiência nesse negócio e qual foi a vírgula que te fez chegar a esse ponto que você está hoje como consultora financeira empresarial. Isso. Agora eu falei certo. Bom, eu sou a Ana Cláudia Prates, né? Eu comecei a minha carreira de empreendedora com uma floricultura. Dentro desse negócio, eu vendia online, né? E aí as vendas começaram a fluir muito bem, foi indo super legal. Eu decidi abrir uma loja física e aí a gente teve uma situaçãozinha mundial que aconteceu aí em 2020. Tô sabendo. Um negocinho bem simples, que acabou desestruturando muita coisa na floricultura. E eu ainda tentei manejar de outras formas, criando outras formas de vender, né? Com entrega em casa e tudo mais. E foi um momento de boom no pessoal querendo ter plantas em casa. Então, eu vendia muito. Mas não tinha dinheiro nunca. Olha que curioso isso. Não tinha dinheiro nunca. Vendia pra caramba e nunca tinha dinheiro. Uhum. E é porque eu não sabia precificar, eu não sabia fazer nada. Eu achava que entrou dinheiro. Quando eu vendia muito bem, eu falava, não, hoje a gente vai comer pizza. Hoje a gente vai comer sushi, hoje vai ser só alegria. E eu esquecia, né, que a empresa precisa rodar, não era todo o dinheiro meu, né? Uhum. E aí, quando eu decidi fechar a floricultura, foi bem dolorido. Essa é a minha vírgula, né? Foi bem dolorido olhar tudo que eu tinha investido ali, ver que realmente não tinha dado certo. Aí eu fui para o CLT. E no CLT eu comecei a trabalhar com vendas, depois eu fui para a gerência de uma escola e eu comecei a estudar gestão de negócios para poder assumir essa gerência. E quando eu estava estudando gestão de negócio, eu falava: ah, então era isso. Foi isso que eu não fiz. Era só ter feito isso. Se eu tivesse estudado só um pouquinho, ao invés de estudar plantas e decoração, eu tivesse olhado mais para a gestão de negócio, talvez eu tivesse durado mais, né? E aí, dentro dessa empresa, eu cresci, fui promovida a treinadora de equipe, treinadora de gerentes e depois consultora empresarial dos donos dessas franquias, né? E aí, dentro dessas reuniões com os franqueados, eu via que muito do que eu sabia e que eu passava para eles já sabiam. Só que eles precisavam de alguém para falar, vamos relembrar aqui que você precisa olhar para esse lado. E, em contrapartida, eu via amigos repetindo o mesmo erro da floricultura, que eu cometi com a floricultura. E eu falei, não, eu preciso levar isso para a base, gosto muito de atender esse pessoal que já é médio empresário, mas o microempreendedor está sofrendo. E pessoas próximas, né? E aí eu chamei um amigo, falei, eu tô criando um método aqui, posso testar com você? Ele falou, bom, já tô lascado e meio, né? Não vai fazer diferença, então pode testar. E deu super certo. E eu falei, legal, eu acho que eu sei fazer isso. E aí eu comecei a aplicar o método e aí eu tomei a decisão de vender tudo e ir embora morar na praia. E não foi qualquer praia, não, tá? Ela foi lá pro Espírito Santo. Eu morei em Vitória, a gente já conversou sobre isso. Amo aquele lugar, lindíssimo. É um estado que ele é pouco valorizado, né, Ana? Ele é bem esquecido, né? Ele não é mostrado no jornal, ele não é explorado o turismo dele, mas ele é um estado muito bonito, com praias paradisíacas, com cachoeiras lindas. Ele tem de tudo, tem até inverno curitibano, vamos dizer assim, nas né? montanhas. Então ele tem todas as faces naturais que você conseguir imaginar, ele tem. Eu falo que Vitória é igual Curitiba. É linda Vitória. Sim. Vitória é igual Curitiba, só que tem praia, ó. E calor. E calor.
Bom, mas retomando aqui o nosso assunto. Eu passei por isso, e eu sei que é assim, mas eu quero ouvir de você. Quando o cliente chega na Crescere, ele passa por um diagnóstico. Como que é esse diagnóstico? Para que ele serve e o que ele costuma te mostrar? Quando eu criei a etapa do diagnóstico, eu achei que seria um momento que o cliente iria abrir as planilhas dele comigo, a gente ia olhar para os números e entender aonde que ele estava errando. Mas a primeira sessão do diagnóstico, ele é quase um desabafo. É assim, ele é muito mais emocional do que financeiro, de fato. E tem uma coisa que eu sempre digo, depois desse tempo todo estudando, até você tinha perguntado antes, mas eu estou atuando com isso já faz 5 anos, né? 3 anos só de Crescere. Então, quando eu ouço sobre financeiro, eu cheguei à conclusão que financeiro é 10% matemática, 90% emocional. Nossa, isso explica meu dia de hoje, tá, Nicole? Depois eu te conto. Porque muitas vezes você tem o dinheiro, você tem tudo ali, você tem disponibilidade, tem alguém que está investindo no seu negócio, mas você não sabe lidar emocionalmente com isso. Então toma decisões erradas, tem impulsos de compra, né? E aí, então essa primeira sessão de diagnóstico é mais Uma não era a terapia. minha É intenção, uma né? terapia. Mas é mais desabafo de, nossa, eu acho que assim, você é a minha última tacada, assim, porque eu acho que o negócio não vai vingar. Mas espera aí que eu preciso dar o meu depoimento. É. Eu não te procurei como última atacada. Eu te procurei no momento que eu estava em ascensão. Minha empresa Sim. estava voando. Tava voando de verdade. Não era só as pessoas que pensavam que eu tava voando, Sim. não. Tava voando. E eu falei, agora eu preciso olhar para isso de forma correta, porque se eu não consertar isso agora, lá na frente eu posso me dar mal, porque eu não sei cuidar. Eu nunca tive Prolabore, eu sempre olhei PJ e PF como uma coisa só. Aham. E aí eu te procurei para botar a ordem na casa. Sim. E acabou que no meio do caminho, eu levei uma rasteira. Essa rasteira me desestruturou financeiramente e emocionalmente, aí virou terapia. Isso E que eu- ainda bem que eu tava com você, né? Sim, isso que você falou é bem interessante, porque é um outro perfil de cliente que me procura. Eu só atendo mulheres, né? E aí é bem importante trazer isso, porque quando elas me procuram, normalmente elas estão nessa curva de vai ter um super crescimento agora, ou eu rezei tanto por essa oportunidade e agora ela chegou e eu não sei o que fazer. Será que eu vou ter dinheiro para isso? Será que eu vou conseguir? E aí, quando chega nessa curvinha aqui, elas me buscam para ter certeza de que vai dar certo, Aham. estruturar tudo e poder ir. E é bem engraçado porque dá essa curva de crescimento logo depois da consultoria, né? Que muitas vezes, aí eu vou voltar no financeiro ser mais emocional do que matemática. Eu não fiz elas venderem mais. Eu só fiz elas entenderem que tá tudo bem elas investirem nessa área da empresa porque elas vão crescer. Então eu mostrei por A mais B, 1 mais 1 igual a 2, que vai dar certo. Pisa aqui que esse terreno tá firme, né? E aí dá esse boom de crescimento. É super normal, exceto quando tem uma rasteira no meio do caminho. É. Não, mas deu super certo. Ainda bem que eu tava com você. Sim. Eu até falo assim que se eu não tivesse fazendo acompanhamento com você quando aconteceu tudo isso, gente, se fazendo acompanhamento foi um caos, imagine não fazendo. Sim. Porque você me mostrou coisas que eu não fazia na administração do meu financeiro, que eu nem imaginava. E graças a Deus que eu estava com você, que naquele momento ali eu pude equilibrar e seguir um pouco mais segura. Sim. Então foi fundamental. E eu ainda penso o seguinte, que, claro, virou, pensa, né, gente, foi uma inadimplência muito alta mesmo, né? E isso fez com que reverberasse, e ainda está reverberando. A hora que tiver assim, ó, Ana, provavelmente a gente vai conversar de novo, porque daí aí eu vou estar nessa curvinha que você vai dizer, é por aqui, faça assim, faça assado, que agora nenhuma inadimplência vai me derrubar mais.
E quem estiver ouvindo e ver você divulgando que você me contratou de novo, vai saber que você vai estar nessa curvinha. Então vamos rezar para isso acontecer logo. Ana, tem a ver com isso que você acabou de falar, a questão emocional. Você trouxe uma coisa para mim, você até me indicou um livro sobre isso, que, cara, eu acho que é uma das coisas mais difíceis para mim ainda, que é a história da síndrome da boazinha. Fala sobre isso pra gente. Antes de seguir com essa conversa, deixa eu falar do look de hoje. Eu vim com esse vestido azul, fluido, com uma estampa que lembra as ondas do mar. E não foi por acaso. O azul é o tom da clareza, da profundidade, de quem enxerga além da superfície. O tecido fluido diz movimento, que a vida não para mesmo quando a conta não fecha. E as ondas, gente, a Ana Cláudia faz canoa havaiana. Ela conhece o mar de dentro, sabe que o remo sem método não leva a lugar nenhum. E tudo comunica, você já sabe. Esse look é da Nova Ideia, que tem 4 lojas em Curitiba e região e entrega para todo o Brasil pelo site. Com o cupom Virgínia10, você vai garantir um bom desconto. Vírgula Podcast, onde exploramos excelentes histórias, vírgula por vírgula. Sim, esse foi um dos motivos do porquê eu decidi atender somente mulheres, porque existe uma dinâmica social muito diferente em como os homens lidam com as empresas e como as mulheres lidam com a empresa. Porque a empresa envolve dinheiro, né? Envolve decisões financeiras e tudo mais. Nós, mulheres, somos desde a infância colocadas na sociedade como pessoas que devem cuidar das outras, né? Então a gente cuida das nossas bonecas, a gente cuida dos nossos irmãos, depois a gente cresce, cuida da casa junto com a mãe, e o homem ele é colocado na posição de prover, fazer dinheiro. Tem que ser astronauta, ser policial. Então, quando ele é criança, ele já é colocado nesse universo de ganhar dinheiro. E aí, quando ele cresce, ele já tem uma noção administrativa muito melhor do dinheiro do que a mulher. A gente tem que começar quase que do zero, depois de grande, né? E aí, o que que acontece dentro deste caminho, com a síndrome da boazinha? A gente quer ajudar todo mundo, porque a gente foi criada para cuidar. E a gente se sente mal quando a gente cobra o preço que o nosso trabalho vale. Eu já fiz precificação de serviço que a pessoa pós-graduada chegou para mim, quando a gente foi ver o valor da hora dela, era R$ 34. Eu falei, tá, você vai trabalhar 1 hora e no final dessa hora eu vou te depositar R$ 34, que é o seu dinheiro. Não, pelo amor de Deus. Eu falei, mas é o que tá custando a sua hora. Não, então tá bom, então vamos refazer a precificação. Aí fizemos o Prolabore, todo aquele esquema que você passou, descobrimos que a hora dela deveria valer R$ 150. Só que na hora de colocar no montante da precificação, o preço fez assim. Não, mas não tem como eu cobrar tudo isso. Mas você já cobrou? Não. E como não tem? Vamos testar, vamos sentir o mercado. Aí ela fez a primeira reunião, eu tenho um áudio dela salvo, de 5 minutos. Ela disse, era um cliente antigo, aí ele veio de novo para contratar de novo o serviço, eu mandei a precificação, ai, vou te falar, eu mandei morrendo de medo, já achando que ele não ia fechar. E aí ele nem negociou. Ele falou, tudo bem, tranquilo, passa lá para o financeiro que daí eles já fazem o contrato tal e fecha. Ela disse, Ana, mas era muito mais caro do que eu cobrava. Falou, não. Agora é o preço justo. Este cliente, ele sabe a qualidade do seu trabalho. E ele sabia que você estava cobrando errado. E aí, agora que você está cobrando certo, ele não questionou. Ele falou, opa, ela entendeu, né? Quanto que vale o trabalho dela. Não vou questionar. Quer ver? Eu vou pegar uma prova social agora, ao vivo. Nicole, teve uma vez que eu conversando com a Nicole, a gente estava fazendo a consultoria e a gente estava conversando sobre precificação. E eu disse para você assim, testa. Foi o que a Ana falou. Testa mandar um pouquinho mais alta a tua proposta e sinta como que vai ser. Você lembra dessa conversa? Não? Aí ela não lembra. E eu achando que eu ia pegar uma prova social aqui ao vivo. Ela só fez assim, não lembro. Enfim, tentei. Sim. Mas deixa eu pegar então outra. Permuta.
Porque eu acho que entra um pouco dentro desse negócio da síndrome da boazinha também. Sim. Permuta foi uma coisa que a gente conversou bastante sobre isso. Eu fiz bastante permuta aí durante um período. Voltei a fazer, não estou satisfeita com isso, porque eu sei que não está certo pelo que a gente conversou. Mas fala um pouquinho sobre isso aí para nossa audiência. Quando a gente tem quase que uma intuição, assim, de que a gente tem que ajudar o outro, de que a gente... E, assim, às vezes, falando bem honestamente, o outro nem tá precisando de ajuda. Eu não tô falando da gente ser ruim e negar ajuda, entendeu? Mas é de... Você tá ajudando quem nem tá precisando. Você tá precisando. E você tá tirando do seu pra dar pra alguém que não tá precisando. Nossa, que forte isso, né? Porque se a gente pensa assim, eu vou ajudar, vai ajudar alguém que tá passando fome. Exato. Alguém que tá sem o que vestir. Mas ajudar alguém, por exemplo, no meu caso, ajudar alguém com um episódio, no vírgula, ajudar alguém com uma estratégia. Sim. Isso não é ajudar, né? Exatamente. E aí, ainda já vou voltar na permuta, né? Que isso eu desconstruo na cabeça de todas as clientes. Quem for me procurar para consultoria, os meus preços eles são transparentes no meu site. Porque eu não cobro a mais de ninguém e nem a menos. Ah, tem desconto? Não trabalho com desconto porque a minha precificação é redonda e é a mesma coisa que eu passo para as minhas clientes. Você quer ser uma pessoa do desconto? Se você quiser, beleza, a gente trabalha a sua precificação em cima dessa margem de desconto. Agora, se o seu serviço não é um serviço que você quer trabalhar com desconto, então esquece. Não é para você oferecer desconto. E daí isso me deixa com taquicardia, né? Que entra na síndrome da boazinha. A pessoa nem pediu o desconto. E a gente já passa o preço. E esse serviço custa R$5.000. Aí a pessoa só, te respondeu. Não falou nada. Mas, ó, pensando bem, dá pra fazer por 3.500. Mas a pessoa nem falou nada, ela ia pagar 5, né? Ou o cliente dá aquela sumidinha, né? O cliente que você tá negociando. Sempre assuma que ele tá muito atarefado. Não é o financeiro. Não assuma que é o financeiro, senão você começa a diminuir o preço do seu trabalho e nem era por isso que ele não fechou. Entendeu? Eu não sou das vendas, né? Eu sou do financeiro. Mas é muito importante a gente ter bem estruturada essa precificação por isso. A gente aprender a valorizar e entender o valor do nosso trabalho. Aí a gente cai na permuta. Que é o quê? Se você não vai receber retorno financeiro, você tem que receber algum tipo de retorno. Então pode ter permuta. Pode, mas esse retorno ele precisa ser claro para você. Então, por exemplo, eu vou dar um episódio do Vírgula para uma pessoa que eu conheci, uma amiga, para ajudar uma amiga numa divulgação, ou para uma marca, né? Para você que trabalha com marcas. Vou dar um episódio do Vírgula para uma marca. Ótimo, super legal. A marca vai amar. Mas e o que você vai ganhar? Eu quero amar também. Você quer amar só isso? Não, eu quero amar algo que ela me dê também. Exatamente. Como diz a minha avó, amor não enche barriga. A gente tem que saber o que isso vai te dar em troca. Ah, mas eu estou entrevistando o dono da marca tal. A satisfação. Não enche barriga. Não enche barriga. Não paga conta de luz, não paga conta de internet. O que isso vai te trazer de retorno? Ah, vai mostrar que dentro desta área eu tenho mais autoridade e, enfim... Isso vai reverter em mais vendas. Vai reverter em mais vendas. Então, assim, tudo tem que ter um retorno para você de alguma forma. Ah, mas você faz tudo pensando no que você vai receber em troca? No meu CNPJ, sim. Meu CNPJ custa caro. Eu não posso fazer nada dentro do meu CNPJ que não vai me trazer retorno. Eu tenho que estar sempre pensando nisso. Vim para Curitiba por um compromisso pessoal. Você acha que eu ia passar uma semana aqui sem pensar no meu CNPJ? Claro, eu já fui angariando. Onde é que eu vou? O que eu vou caçar aqui? Porque essa viagem tem que me dar algum retorno, entendeu? Então, eu tô dentro do CNPJ. Se você quer ser uma pessoa caridosa com o seu CPF...
Eu não me envolvo. Ok. É a sua pessoa física. Mas eu cuido de pessoa jurídica. E negociação, seja ela com o financeiro ou com permuta, tem que ter algum retorno. E esse retorno tem que ser proporcional. E como saber se é proporcional? Só você vai saber. Quando a gente fala de permuta, só você vai saber. Quando a gente fala de precificação, a gente tem isso muito claro. Os números não mentem, né? Mas no caso de permuta, só você vai saber. Vou dar um exemplo pessoal. Com a floricultura, eu inventava razões na minha cabeça para as permutas fazer sentido. Ainda mais que a gente estava numa época do ajude o pequeno empreendedor, né? Então todo mundo queria se ajudar. E eu, como uma boa mulher, queria ajudar todo mundo. Então já troquei planta por macarrão, por pão, por roupa, por tudo. Aí quando chegava na hora de pagar a fatura do cartão, eu falava, ei, comi Pão não tudo vai. pão. Tava bom, aquele pão artesanal era muito gostoso. Mas o cartão não recebe em pão, né? E aí, o que eu ganhei com essa permuta? Eu não ganhei nada, ganhei só um pão, um café da tarde gostoso. Nem chamei uma pessoa que ia impulsionar a minha empresa, pelo menos, para tomar esse café, né? Então, assim, no CNPJ a gente tem que ser um pouco mais frio. E você falou uma coisa certa. Agora, no final, já quero entrar numa outra pergunta, mas eu quero fazer um pequeno comentário. Eu concordo contigo que algumas coisas vão dar um retorno de visibilidade, mas isso também tem que estar claro para quem está permutando com você. Eu digo isso porque eu cheguei a fazer algumas permutas em estratégia, que é um serviço que eu tenho, estratégia de posicionamento, mas eu não alinhei com a pessoa que no final da estratégia, por exemplo, ela iria gravar uma prova social, que ela iria me fazer alguma referência que justificasse aquela entrega. Então, se isso vai te dar um retorno em visibilidade, aí é dica da pessoa aqui, estrategista de comunicação. Tem que estar alinhado, né, Ana? Tem que Isso. estar alinhado para fazer sentido, senão não faz. Exato. Toda negociação de contrato precisa estar alinhada, independente de receber dinheiro ou não. Eu tenho que saber o que você vai me pagar e o que você está esperando de mim, né? Agora, quando isso é com permuta, tem que ser alinhado 2, 3 vezes. Estamos todos claros? A mesma pergunta tem que ser feita de formas diferentes. O que você está entendendo o que você precisa me entregar? O que você está esperando de mim? Então, tem que ter essa pergunta várias vezes para que ninguém saia lesado. Porque a permuta, e assim, o contrato de permuta, ele é uma linha muito tênue entre dar muito certo e dar tudo errado. Porque você tá doando o seu tempo, o seu serviço, e aquela empresa também, e vocês estão esperando coisas uma da outra. Uma vez que uma não entregou uma vírgula, nossa, tá vendo, fulano? Já vira uma coisa muito grande. Se tivesse sendo pago, talvez conseguiria negociar ali aquela coisinha que não foi entregue, de uma forma a ser entregue depois. Mas quando é permuta, as coisas ficam mais sensíveis, sabe? E um outro conselho que eu dou é: tenha claro no seu financeiro quanto de permuta a sua empresa consegue aguentar. Porque senão é muito bom, né? Receber permuta. Fazer permuta com uma marca que você gosta muito, fazer permuta com um espaço para você gravar, fazer permuta com a videomaker. Tô dando exemplo das coisas que eu tô vendo aqui, tá? Mas no final das contas, quanto de dinheiro vai entrar na sua conta no final do mês? Porque o cartão de crédito vai vir. Vai vir. Então, hoje, dentro da minha empresa, eu rodo um contrato de permuta por vez. Recebi uma super proposta de permuta para entrar, mas eu já estou rodando um contrato de permuta. Aí entra negociação. Aí eu vou voltar na mulher boazinha, na síndrome da boazinha. Instintivamente, você já quer fazer. Não, porque isso vai me ajudar. É uma oportunidade. É uma oportunidade, eu não posso perder. Nananã. Tudo tem negociação. Se posicionar, colocar seriedade no seu CNPJ, deixar a emoção de lado. Fulano, adorei essa proposta, gosto muito desse contrato, quero seguir, mas eu trabalho com uma permuta por vez. E eu já estou rodando uma permuta que encerra tal dia. Podemos iniciar a partir daí? Ou, se quiser, se for uma coisa mais urgente que precisa iniciar antes, então a gente inicia com pagamento e a partir da data tal começa a contar como permuta? Ah, mas não tem como. Gente, negociação.
precisa negociar. Você só vai ceder para rodar mais contratos de permuta do que o seu limite se você já negociou e realmente não tem o que ser feito. Não é proibido, mas tem que aprender a negociar. E negociar sem ser boazinha. Vou refalar o que eu falei aqui. Não é para ser ruim. Ninguém tem que ser ruim aqui. Mas não é para ser trouxa. Mas não é para ficar querendo cuidar do outro. O outro não tá pedindo cuidado. E o outro não vai ter dó de você. Ana, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem um episódio aqui que a gente fez com a Edna Paris lá no primeiro na primeira temporada. E a Edna, eu gosto muito dela, é uma amiga minha. Ela tem uma frase que eu gosto muito, que é quem ganha comigo quando eu ganho mais. Aí tem mais a ver com a questão da energia, da prosperidade, aquela coisa toda. Mas eu acho que cabe trazer para esse contexto, porque assim, se eu cresço, quem me acompanha cresce junto comigo, certo? Uhum. É automático. Então, por exemplo, a videomaker, o estúdio, se eu crescer, eu vou renovar o contrato, eu vou trazer ela para trabalhar mais comigo, né? Agora, como que você vê isso quando o assunto é indicação? Porque às vezes, eu quero que você me diga assim, em relação a comissões, por exemplo, ou a tal da permuta. Já que você me indicou, eu vou te oferecer esse serviço, eu vou te bonificar. Como que você enxerga isso? Tudo precisa ter claro no seu financeiro quanto que você aguenta disso. E aí volta para a precificação. Se a sua margem de lucro ela tá no limite, você não tem margem para ficar bonificando por indicação. Se você quer bonificar por indicação, você precisa aumentar a sua margem de lucro, para que isso fique coerente dentro do seu financeiro. Senão você vai começar a receber vários contratos novos, excelente, muito bom, e vai cair na mesma frase que você falou no início do episódio. Acabou o mês, dei tudo de mim e não sobrou nada para mim. Porque você não está com o financeiro alinhado, com a precificação alinhada. Então, eu sou super a favor de clube de indicação, sou super a favor de permuta por divulgação, essas situações assim, desde que esteja alinhado com o seu financeiro e não esteja te prejudicando. E você esteja ganhando alguma coisa com isso. Uma métrica que você do marketing vai conseguir dizer muito melhor do que eu, se eu estou fazendo uma permuta com essa pessoa para ela me trazer algum retorno, eu preciso saber, algum retorno de visibilidade, eu preciso ter claro qual é a métrica que eu estou seguindo. A minha visibilidade é views, é curtida, é contrato fechado, é seguidores? Qual é a métrica que eu estou olhando? Porque senão eu vou estar olhando uma métrica, ela vai estar olhando outra. Eu vou dizer, nossa, não tá legal essa permuta para mim. Não tô fechando novos contratos. Vou dar uma situação hipotética. Eu te cedo a consultoria para você me divulgar no seu Instagram. E aí eu digo, poxa, Vi, não tô fechando novos contratos. E você tá falando assim para mim, mas Ana, toda vez que eu posto da Crescere, eu tenho o dobro de views nos meus stories. Você já ganhou 5.000 seguidores que vieram de mim. Mas não era o que eu tava esperando. Aí a nossa pergunta não tá clara. O que você tá esperando de mim? O que eu tô esperando de você? E assim a gente vai seguindo. Então, a indicação, eu sou super a favor, mas tem que caber dentro do seu financeiro. E aí eu até indico que você, a pessoa que quer fazer indicação na própria empresa, né, esse programa de indicação, estude sobre programas de indicação. Existem diversas formas de você bonificar uma pessoa por indicação. Ou 10% do serviço que a pessoa fechar, ou uma taxa fixa, né? Vai ganhar R$100 por indicação, ou um serviço seu a cada tantas indicações que fecharem. Mas você tem N possibilidades de bonificar a pessoa. Qual eu vou escolher? Você sabe a resposta. Qual que você vai escolher? A que fizer mais sentido para mim. Dentro do seu financeiro, que não vai te prejudicar. Tá. A gente tá chegando no finalzinho do episódio, eu quero fazer uma pergunta.
verdade, eu quero fazer 2, tá? Tá. A gente vai passar um pouquinho. Primeira pergunta, você falou várias vezes das mulheres. Onde que tá esse propósito de trabalhar especificamente com mulheres? Bom, nós, mulheres, infelizmente, né, ouvindo muitas histórias, talvez isso esteja um pouco mais na minha bolha, ou talvez esteja num universo maior, mas eu conheço, e eu tenho certeza que você também deve conhecer, alguma mulher que já tomou um golpe financeiro. Não estou falando de WhatsApp que se passou. Não estou falando do WhatsApp que se passaram pelo meu irmão e eu mandei dinheiro. Não. Estou Você tá falando falando daquele cliente que você confia e ele vai lá e não te paga, não paga a Sim. rescisão do contrato, não paga. Exatamente. Ou muitas vezes até pode ser o cônjuge que faz um empréstimo no nome, o irmão que tirou um carro no seu nome. Então, nós com a síndrome da boazinha temos muito mais facilidade de sermos golpeadas, né? Então, quando eu trabalhava com homens e mulheres na consultoria, o que que eu sentia? Que os homens me contratavam para ver se eu sabia mesmo. Olha, E as mulheres me contratavam porque elas realmente estavam precisando de ajuda. E assim, eu amo ganhar dinheiro. Para mim seria muito melhor atender todo mundo, pequeno, grande empreendedor, empresas grandes, homens, mulheres, quem chegar a gente está atendendo. Mas eu tenho um propósito, que é ajudar o máximo possível de mulheres a utilizar muito mais o financeiro de forma racional, de entender o financeiro dela muito mais de forma racional do que emocional. E parar de ser boazinha. Porque mulheres boazinhas não enriquecem. esse é o nome do livro. Esse é o nome do livro. Que não é meu, tá? Para finalizar, eu quero trazer um assunto que é um pouco mais delicado, mas que você trouxe ele para mim na nossa conversa de briefing e eu fiquei sabendo um pouco melhor ontem, quando a gente almoçou juntas e você me contou. Sim. Sua mãe faleceu uns anos atrás e você, bióloga por formação, decidiu deixar a biologia por uma necessidade. Sim. Conta pra gente um pouco dessa história, porque eu te perguntei qual era a vírgula, você contou outra vírgula, mas essa foi uma baita vírgula também. Foi. Aham. Bom, a minha mãe, ela foi uma mulher, assim, extremamente forte em todos os sentidos, né? Ela me teve muito nova, saiu do interior de Minas Gerais para São Paulo para tentar a vida, né? Cresceu dentro da área. Ela começou a trabalhar como recepcionista de farmácia aos 16, 17 anos e depois ela fez faculdade de farmácia, fez mestrado na área da saúde pública, trabalhou no SUS. Então, assim, a minha mãe é uma inspiração muito grande para mim nessa parte profissional. E ela era extremamente responsável com o dinheiro dela, muito responsável por coisas da vida, né? Muitas vezes ela não tinha alternativa, ela tinha que ter essa consciência financeira, né? Então, quando eu, já mais privilegiada nessa questão financeira, não tive filho cedo, pude fazer escolhas mais arriscadas, né? Eu me tornei bastante responsável com o dinheiro. E aí, quando foi me dando esses estalos depois da floricultura, eu falei, não, algumas coisas precisam mudar nessa minha relação com o dinheiro. Eu sempre falo do livro Mulheres Boazinhas Não Enriquecem, porque foi este livro que mudou totalmente a minha relação com o dinheiro. Quando eu li esse livro, eu falei, tô fazendo tudo errado, tô ajudando todo mundo. Meu Deus do céu, meu salário não sobra para mim, é só para ajudar os outros. Às vezes, pessoas que não precisavam de ajuda, mas porque eu queria sentir essa satisfação pessoal. Não, ironicamente, terminei um casamento depois desse livro, tá? Então... Ler esse livro, não para terminar um casamento, não é? Não é. Mas eu preciso ler, porque ela me indicou. Sim. Foi no primeiro encontro, você já me indicou e eu Sim. não comprei o livro. Eu sempre indico, porque é um livro que fala muito mais de como nós mulheres lidamos com o emocional em relação ao dinheiro do que sobre dinheiro propriamente dito. Porque livro de finanças geralmente é isso, né? Guarde R$10 por mês, invista em não sei o quê. E isso nunca me ajudou. Eu li vários, nunca me ajudou. E quando eu li esse, ele mudou totalmente a minha perspectiva. Mas voltando no assunto da minha mãe,
essa conexão com o feminino é muito forte dentro da nossa casa, né? E uma coisa que eu participo de vários grupos de mulheres empreendedoras, o Sebrae delas, Sebrae, sou super fã do Sebrae. Ó, empreendedor tem que estar colado no Sebrae, os caras são muito fera. E dentro do Sebrae delas, até uma moça uma vez falou, eu vou fazer essa conexão com a minha mãe, né? Ela falou assim, eu escuto o tempo todo sobre sororidade, mas eu sou empreendedora, mãe solo, CLT, e parece que todas as vezes que eu preciso, nunca tem uma sororidade para mim. Aí eu falei para ela assim, olha, eu não sei como é a sua experiência com a sororidade, se você está esperando que mulheres te ajudem, mas a minha experiência todas as vezes que eu precisei na minha vida, sempre foi uma mulher que me ajudou. Sempre foi. Quando eu estava lascada de dinheiro, foram mulheres que me ajudaram, foram amigas, foram vó, foi mãe, foi irmã. Então, sempre foi uma mulher. Nunca foi um homem. E não foi por falta de pedir, tá? Não foi por falta de sinalizar. Mas as mulheres têm uma sensibilidade maior em ajudar, né? Voltando lá para a mulher boazinha. Então, eu enxergo a sororidade nesse quesito. E a minha mãe ela foi e é a minha inspiração de mulher para ser, né? A minha mãe fez muita diferença em todos os lugares que ela passou. O velório dela lotou de gente que eu nunca tinha visto na vida, por causa da diferença que ela fez em todos os lugares que ela passou. Muito obrigada, viu, Ana? Ouvir tua história ontem durante o almoço foi bem forte para mim, bem forte mesmo. Eu não imaginava, você vê, a gente, né, se aproximou, nos tornamos amigas e eu não sabia desse ponto tão importante da sua vida, tão relevante e que com certeza moldou quem você é. Sim. Essa história toda agora fecha, já que eu sei da história completa, né? Ou não sei se sei da história completa, porque a Ana, ela guarda as coisinhas pra ela. Eu vou até Mas deixar, sem mais. com essa sua frase de eu guardar as coisinhas pra mim, eu vou deixar um ensinamento que eu aprendi de vida, assim, tá? A gente tem que tomar cuidado para quem a gente conta as nossas fraquezas. E quando eu digo fraquezas, não é dizer assim, eu sou mais assim, eu sou mais aberta, Não, é como você conta as coisas que você já passou, os pagamentos que você não recebeu. Eu deixei de cobrar porque eu cansei. Porque as pessoas à sua volta, dependendo para quem você está contando, ela tá vendo ali uma oportunidade de fazer a mesma coisa porque sabe que você é vulnerável a isso. Então, eu não abro as minhas fraquezas e as coisas que eu já passei para todo mundo, ou para qualquer pessoa, a menos que eu confie, eu já tô confiando em você, hein? Mas para que elas não utilizem das minhas fraquezas contra mim. Você sabe que você falou isso? Eu acho que, não sei se eu te contei essa história, mas eu levei um golpe antes, uns 2 anos atrás, de uma pessoa que quando a gente fechou, eu contei de uma outra situação de inadimplência que eu estava vivendo. Faz sentido isso que você falou. Sim. Pessoal, eu nunca levei golpe, eu nunca sofri inadimplência. Audiência, né? Só contando aqui somos íntimos, né? Muito obrigada, Ana, por ter vindo lá de Vila Velha. Eu sei que não foi só para o Vírgula, foi para a formatura da Helena, que está aqui no bastidor. Mas eu fico muito feliz de você ter colocado o Vírgula aí no roteiro e ter vindo aqui bater esse papo. Amei o papo. Foi muito bom, muito obrigada. Você é uma inspiração para mim. Antes da gente se conhecer, propriamente dito, né? Era uma inspiração fitness. Agora não sou mais não. É que eu tô achando um pouco difícil, assim. Já faz tantos anos e nem um muquinho saiu ainda. Mas eu tô tentando. Hoje você é uma inspiração mais como mulher, como empreendedora, como mãe. O fitness tá lá no 5º lugar, mais ou menos, tá bom? Muito obrigada, viu? Nada. Deixa seu @. O arroba da minha empresa é crescere.ce. CE de consultoria empresarial. E você, se ainda não segue o Vírgula nas redes sociais, nós estamos no YouTube, no Spotify com os nossos episódios semanais e também no TikTok e no Instagram com os nossos cortes diários. Espero você lá e até a próxima Vírgula.